E o tema mais pedido, gente, foi língua presa. Então agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tema, porque a gente começou a falar esses dias aqui também e a gente viu que as pessoas tinham bastante interesse. Em primeiro lugar, boa tarde, Débora, bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia. E a gente vai falar então de um assunto hoje que às vezes as pessoas acabam não percebendo, mas que é normal acontecer também, né, Débora? Tudo jóia? Sim, a língua presa, né? Então, a gente já tem alguns personagens famosos, né? Que é o Cebolinha, que não fala o R. Mas a gente tem também o Cazuza, que cantava com a linguinha ali no meio dos dentes, o próprio Romário. Porém, a língua, ela não atrapalha somente a função da fala. A língua, ela tem várias funções, né? Até eu ia te perguntar isso, né? Porque com a língua presa, pode também atrapalhar a amamentação também, né? Levando até o desmame precoce. E às vezes as mães não percebem isso, né? Porque que a criança, ou de repente, não consegue mamar, não consegue fazer a sucção ali, né? Isso mesmo. Então, pessoal, a língua, ela é importante para as funções da sucção, que é a primeira função importante ali no processo vital do bebê, né, de alimentação. Ela é importante depois na mastigação, na introdução alimentar. Uma mastigação correta, uma posição de língua correta vai fazer com que o crescimento dos ossos da face e a posição dos dentes cresçam de forma harmônica e também garanta uma respiração mais nasal. E aí nós temos uma fala correta. Então, apesar das pessoas estarem mais atentos à língua presa, relacionando ela à fala, hoje o maior impacto de uma língua presa, ele está nas funções da sucção, no processo de aleitamento materno, como você falou, na mastigação e na deglutição. E no aleitamento, muito importante isso que você falou, Mauro. No Brasil, as mães, elas amamentam em média somente 40 dias. E o ideal é um aleitamento de até, no mínimo, 6 meses de vida de forma exclusiva. E esse aleitamento por 6 meses de forma exclusiva, ele garante, assim, uma qualidade de vida para essa criança, em termos de desenvolvimento, que é imensurável, né? Então, é uma economia de dinheiro para o governo, é uma economia, é o desenvolvimento de saúde, cognitivo, de tudo para um ser humano. Então, uma língua presa no bebezinho, que impeça essa função do aleitamento, ela vai fazer com que a mãe não consiga produzir tanto leite, porque quando o bebezinho nasce, o organismo da mãe, produzir leite, e vai produzir muito leite na primeira semana. Porém, depois disso, o organismo da mãe tem uma inteligência, ele vai falar assim, nossa, agora a gente só vai produzir o leite que for necessário. Mas quem que está dizendo qual que é a quantidade necessária? É a qualidade de sucção, que é determinada pela estrutura da língua. Então, olha como essa língua é importante. Por isso que desde 2014 existe uma lei no Brasil em que é obrigatório realizar o teste da linguinha nos bebês recém-nascidos, para que a gente evite esse desmame precoce, como você comentou. E assim, no caso, Débora, a criança maiorzinha, quando ela começa a se alimentar para comer assim, comidinhas mais duras, ela vai ter dificuldades também ali também por não ter mobilidade na língua, né? Isso mesmo. Então, às vezes pensa assim, Débora, mas hoje em dia também dá mamadeira, né? Não vai morrer por causa disso. Só que aí, o que acontece? Essa língua depois, ela vai ter que trabalhar para ingerir os alimentos. E aí, até que você oferta ali um alimento um pouco mais pastoso, ainda a criança vai tendo uma aceitação. Depois, quando você oferta um alimento que ela tem que ter mais organização dessa estrutura da língua, um alimento, por exemplo, assim, mais crocante, que de repente se espalha na boca e a língua tem que ajudar a organizar,
um alimento mais rígido, que ela tem que jogar mais para as laterais, para a mandíbula ali, para a gengiva fazer aquela maceração e ela engolir, ou um alimento assim que é mais rígido, que a criança tem que fazer um movimento melhor dessa língua para engolir, o que o organismo da criança, e isso vai acontecer com que idade? A partir de 6 meses, né? Então as mães começam a perceber que a criança não está aceitando muito bem os alimentos por volta de 8, 9 meses. Aí pensa, meu filho é seletivo, ele é seletivo. Sim, ele não é que ele é seletivo, o organismo dele está selecionando o alimento que na visão do organismo é mais seguro. Por quê? Porque se ele engolir um alimento que ele não conseguiu fazer bem o processo, ele corre o risco de engasgar. Então, o nosso cérebro, ele vai criando mecanismos de defesa. A criança não sabe por que ela não gosta daquele alimento, mas às vezes é a língua disfuncional por conta de estar presa que vai selecionando. E aí, o que nós vamos colocando na cabeça da criança? Ele é chato para comer. Só come o que ele quer. E aí, quando a gente faz lá o inventário das comidinhas, a gente vê, não, ele não está comendo as comidinhas que ele precisa de maior organização dessa linguinha para trabalhar. E assim, Débora, crianças maiores assim, entre 4 e 5 anos, quais são os sinais funcionais, então, que mostram que a língua pode estar presa, ou seja, na vida diária, ou que os pais podem ficar atentos, até que pode indicar que a língua está presa? O que eles podem perceber? É mais daí já na parte da fala, seria? Isso, aí é muito comum a gente receber crianças nessa faixa etária de 4, 5 anos, encaminhadas, inclusive, de odontopediatras. Por quê? Então, com a língua ali no meio do dente, então falando fapo, com a língua mais para fora. Os pais falam assim, tem alguma coisa estranha na língua dele, parece que tá com uma batata na boca, tem alguma coisa estranha na posição da língua. E também os dentistas encaminham, por quê? Porque daí essa língua, cada vez que essa criança engole, ela posiciona essa língua e empurra os dentes. Então, olha, vamos pensar assim, quem é mais forte? A língua que é mole ou o dente que é duro? Se eu contar para vocês que é a língua que é mole. Ela tem força, né? A língua é muito forte, porque na função que ela executa, que é o ato de engolir, ela é capaz de modelar todos os ossos da boca. E aí o dentista começa a ver que aqueles ossos estão crescendo diferente, às vezes não está nascendo os dentes do fundo, porque não está executando uma mastigação. Então, por volta de 4 a 5 anos, quais são os sinais? Que foi a tua pergunta. A boca abertinha e a língua ali interposta para fora, a mordida um pouco aberta, uma criança que não mastiga direito, mastiga pouco, engole o alimento meio duro, uma criança que às vezes mastiga e coloca para fora a carne, só tira o gosto e coloca para fora, ou uma criança assim que seleciona, não quer comer frutas com casca, ou alimentos que ela tem que reunir dentro da boca, por exemplo, uma castanha. Castanha, você tritura ela se espalha, você tem que organizar. As crianças, quando vão lá no consultório, elas falam, tia, eu tenho vergonha de comer essa comida porque eu tenho que ajudar com o dedo na frente dos meus amigos, porque a língua não consegue fazer o trabalho. E, dentre essas alterações, o processo de fala, que é a dificuldade de falar aqui no Paraná, porta, fala poita. Às vezes vai falar, por exemplo, bola e joga essa língua para fora, bola, faz lá com o dorso da língua. E tem dificuldade para falar palavras como areia, trem, que aí é o R do Cebolinha, que é o língua presa mais famoso do Brasil. Porém, então nessa faixa etária a gente já identifica. Só que nessa faixa etária a gente já teve 4, 5 anos de programação, né? Então, quanto antes a gente identificar, melhor sempre o tratamento, né? E esse tratamento, ele é feito como? Foi feito o diagnóstico, foi mostrado ali que a língua está presa. Como que é realizado esse tratamento, né? Então, o tratamento da língua presa, ele é feito de forma personalizada
de acordo com a idade que ele foi diagnosticado. Então, vamos lá. Se é um bebê recém-nascido, nós verificamos, ele não vai ter muitas alterações, porque ele não teve muitas experiências, a única função que ele tem que fazer é a sucção. Porém, você pensa, nossa, o bebê acabou de nascer, ele começou a sugar agora. Não, ele já suga desde lá, meses dentro da barriga, então ele já ficou meses criando um programa motor. Então, nós reabilitamos a função, ensinamos ele a fazer novamente, porém, em 90% dos casos, nós precisamos ir lá e fazer a liberação cirúrgica dessa estrutura, né? Que muitos profissionais falam, é um pique. Não é um pique, é uma cirurgia, uma microcirurgia de baixíssima complexidade, feita em ambiente ambulatorial, especialmente pelo cirurgião dentista, que é, do ponto de vista, na minha experiência clínica, o profissional que melhor faz esse procedimento, porque ele é muito focado nessa estrutura. É um procedimento simples, porém precisa de um profissional especializado. Então, nesse caso, o tratamento do recém-nascido, a gente faz um pré-operatório, já vai ensinando a criança como ela vai usar essa estrutura, retirando as compensações, porque assim, se a língua não está trabalhando, outro músculo está sendo utilizado para compensar. Então, a gente já vai mostrando para o corpinho da criança, para a boquinha, como fazer aquilo de forma diferenciada. E depois nós fazemos o pós-operatório, já iniciamos com 24 horas do procedimento e ele pode durar até 5 semanas, uma vez por semana aproximadamente. É um tratamento super rápido e eficiente. E assim, Débora, é melhor então os pais fazerem logo quando percebem, né? Daí, às vezes eles ficam com mas a criança é novinha, vai sofrer. Mas eu acho que com 5, 6 anos ele já perdeu tanto tempo de fala ali, certa? E acho que daí é mais complicado fazer essa cirurgia depois, né? Assim, ao nascer, nós temos que ter um foco muito grande no processo de aleitamento. Por quê? Fazer o aleitamento no seio materno, ele é muito importante para todo o crescimento dos ossos da face. Ele previne, inclusive, dores de ouvido. Assim, é muito importante para nós que isso aconteça. Lógico, gente, tem crianças, a gente chama de binômio, mãe e bebê, não é só a criança. Tem binômios, que é o conjunto mamãe e bebê, em que mesmo, com tudo que a gente prepara, mesmo assim, isso não consegue se efetivar. Porque às vezes, por exemplo, Mauro, a gente pode falar disso num outro momento, a mãe fez cirurgia da mama. Então, mulheres que querem ter bebês e são muito jovens, cuidado com as cirurgias plásticas. Depois o bebezinho pode ter uma consequência. Mas, lógico, quanto antes nós fizermos uma intervenção, melhor, porque a criança já vai aprender aquela função com uma estrutura correta. E aí ela já vai criar o programa correto com a estrutura correta. Então é muito mais fácil eu pegar um computador limpo, digamos que o computador da criança, o cérebro é novo, instalar um programa naquele, do que pegar um computador que já tinha um programa usado, desinstalar aquele programa, formatar e colocar um programa novo. Então quanto mais cedo, melhor. É isso mesmo, inclusive o nenenzinho do Wagner e da Dani, o Ravi, passou por isso também, já está aprendendo já, né? Sim, graças a Deus. Débora, gratidão, obrigado. Venha mais vezes aí. Se você em casa, de repente, quer saber mais sobre isso também, manda aí o que vocês querem ver, que a gente convida a Débora novamente aqui. Mas eu vou deixar o Insta dela ali também. Se você tem dúvida, quer interagir com ela, quer saber mais, o Insta está aí na tela. Gratidão, obrigado. Obrigada a vocês. É isso aí, olha.